E a gente está criando mais hábito de guardar dinheiro do que antes. E sobre isso, sobre investimento, sobre a capacidade de fazer o seu pé de meia, é que vem o Café Corporativo aqui trazer dois entrevistados muito interessantes. Fica aí com a gente, que daqui a pouco nós voltamos. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés. Unicesumar, reconhecida nacionalmente por sua qualidade educacional e destaca-se como o melhor centro universitário do sul do país. E o Café Corporativo aqui no Canal 25 chega com uma proposta um pouquinho diferente nesse começo de ano. Nós vamos falar a respeito de investimento, de fazer o pé de meia. E para falar sobre isso eu trouxe duas pessoas aqui extremamente capacitadas, que são pessoas com uma experiência muito grande no assunto, que é o meu amigo Yutaka e o meu grande brother Rodrigo. Obrigado por vocês terem vindo aqui ao Café Corporativo. Obrigado a você, Aguinaldo, pelo convite. Prazer estar aqui com você, com os seus telespectadores, para falar de um assunto que é tão interessante. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo também, viu? Nós que agradecemos a oportunidade e estamos aqui para poder colaborar com o que for necessário. Legal. Deixa eu apresentar meus convidados hoje, né? Yutaka Lima, ele que é engenheiro civil, administrador de empresas com MBA em finanças pela FGV e com mais de 20 anos de experiência em tesouraria de bancos, fundos de investimento e também como diretor financeiro de empresas. Aí nós temos também o Rodrigo Antunes, é economista, mestre em administração de empresas, ele tem MBA pela FGV, ele é planejador financeiro CFP, ele é professor universitário e com mais de 20 anos também de experiência em investimentos pessoais. Sendo que os últimos 5 anos, o Rodrigo ele trabalhou como team leader na Itaú Corretora e ambos são sócios da Japi Capital, que é uma empresa de assessoria financeira credenciada junto à XP Investimentos. Quer dizer, nós temos aqui qualidade para mostrar para vocês hoje. E eu já começo perguntando, Rodrigo e Yutaka, para boa parte da população brasileira, fazer investimento é caderneta de poupança, né? A gente guarda dinheiro na caderneta de poupança. Isso independente do cidadão ter bastante dinheiro, ter pouco dinheiro, parece que a poupança é a tradição do brasileiro. Eu queria perguntar para vocês qual é a diferença entre guardar dinheiro e fazer investimentos. Bom, o hábito de caderneta de poupança vem de muitos anos que as pessoas têm como um investimento seguro. E, na verdade, quando a gente fala em poupar, é o ato da gente deixar de consumir, deixar de gastar hoje em prol de alguma coisa no futuro, né? Nesse sentido, deixar esse dinheiro somente parado numa caderneta de poupança, rendendo o que rende na atualidade, acaba sendo algo que você tem um prejuízo ao invés de uma rentabilidade futura. Porque a renda da poupança é menor do que a inflação na maioria das vezes, né? Hoje, exatamente isso. Hoje é o que acontece. Uma taxa Selic por volta de 4,5% ao ano acaba sendo menor do que a taxa de inflação. Então nós temos uma série de outras alternativas que são mais interessantes do que uma caderneta de poupança. Sim, existem muitos produtos de investimentos no mercado financeiro que, adequando ao perfil de cada cliente, a gente consegue identificar e oferecer para o nosso cliente. Yutaka, deixa eu te perguntar uma coisa aqui também, Claro. de fazer participar aqui da nossa conversa. Existe diferença entre gasto e investimento? É claro, existe uma diferença bastante grande entre gasto e investimentos, né? Quando você investe, você está alocando, né, o seu dinheiro, o seu recurso, o seu patrimônio, esperando um benefício futuro, né? O que é gasto é despesa corrente, né, para subsistência, né? Vamos dizer assim, você gastou com alimentação, com supermercado, né, com esse tipo de coisa, né? Se você falasse para mim, paguei a escola do meu filho, eu já te diria que é um investimento, né? Você está esperando o benefício futuro
com esse seu dispêndio, Ou seja, né? o dinheiro vai voltar mais gordo depois. Vai voltar, mas tem um benefício longo na frente, né? Então, assim, essa é uma diferença bastante grande. E em empresa a gente também costuma fazer essa distinção, né? O empresário, né, que acompanha a gente, né, é importante que ele também tenha na empresa dele nessa diferença entre despesa e investimento, né? Isso é tratado diferente também. Muito bom. E às vezes a gente ouve aquele termo, né, o especulador. Qual a diferença do sujeito que faz investimento e do especulador? Existe também uma forma da gente determinar quem é um, quem é outro? Sabe, Aguinaldo, esse é um negócio também bastante cultural, né? Uhum. A gente costumou falar que especulador é um cara ruim, né? Especulador é um termo que diminui a pejorativo, pessoa, pejorativo, né? Mas é interessante, se a gente for na etimologia do especulador, né? Especular vem do grego observar, examinar, né? Que não tem nada de ruim nisso, né? E no fundo a gente especula o tempo todo, né? Especular é você optar por uma coisa em detrimento de outra, né? Então, quando a gente escolhe, por exemplo, uma fruta na quitanda em relação a outra, é simplesmente porque a gente acha que aquela está melhor, né? Quando a gente escolhe uma escola do filho em relação a outra, é porque a gente acha que aquela é melhor. Apostou. E é simplesmente uma questão de opção, né? Quando a gente resolve comprar um imóvel ao invés de deixar um dinheiro no banco, é porque a gente acha que o imóvel vai valorizar mais. Então a gente especula o tempo todo, né, sem ter nenhuma intenção ruim ou pejorativa por conta disso. Aliás, né? eu acho que esse cara é muito importante para a economia. Exatamente, Se não tivesse né? ele, como que faria? Se não tivesse ele, você não teria liquidez, né? O especulador no mercado financeiro é o cara que assume riscos, é um cara que dá liquidez, né? Que ele espera, claro, ter um benefício com isso, ele espera ganhar dinheiro com isso. Não necessariamente acontece, né? Mas sem ele não existiria mercado também. E é justo que ganhe até, né? Porque Claro, ele pôs o dinheiro dele em risco, não é? Então é justo também que se der certo ele tenha um rendimento maior e se der errado ele vai perder. Perfeito. Rodrigo, hoje se fala muito em investimento, mas de uma forma até que está virando assunto de bar, né? Então a pergunta é assim, a assessoria financeira ela vem para profissionalizar esse assunto que vira e mexe é debatido no bar? Olha, Aguinaldo, a questão de falar sobre investimentos é algo que deverá se tornar mais corriqueiro nos próximos anos. A própria situação econômica do país, a estabilidade, vai fazer com que as pessoas procurem alternativas melhores de investir. Para isso, surgem as assessorias de investimento. Eu não digo que a pessoa se tornará um profissional no bar, mas precisará de um apoio de profissionais que saibam identificar, de acordo com o perfil de cada um, as melhores alternativas de investimento, né? Então, acho que o mercado tem crescido muito, vai continuar crescendo, está amadurecendo muito o mercado de investimentos no Brasil e a assessoria profissional vem para poder ajudar, pegar na mão e mostrar a melhor alternativa para o investidor. Eu achei interessante. Semana passada, nós entrevistamos aqui o Adriano, professor de Educação Física, falou muito a respeito da prática de exercício físico e o que a gente aprendeu com ele é que por mais que nós tenhamos o hábito de fazer exercício físico, o profissional de Educação Física é alguém que vem também para nos corrigir em alguns pontos que podem ser prejudiciais à nossa saúde, né? Na questão financeira isso também acontece, quer dizer, eu tenho comigo uma boa prática de investimentos, mas quando eu tenho um assessor credenciado junto comigo, eu tenho mais qualidade, eu tenho mais segurança. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz total sentido, inclusive a gente tem conversado muito e uma das analogias é justamente com a questão física, a educação física, a educação de saúde dos investidores. E o Taka tem a analogia aí que ele usa bastante, que gostaria que ele compartilhasse com você. A gente muitas vezes fala isso para ajudar a esclarecer para as pessoas, né? Porque todo mundo tem níveis de conhecimento diferentes, né, Aguinaldo? Então, assim, você pode, por exemplo, ir na academia do seu prédio lá, sem ninguém saber, sem nenhuma orientação, pega lá os equipamentos, usa a esteira e você acha que você está fazendo exercício, né? Ok. Você pode ir numa academia mais estruturada, mais organizada, pedir lá para um instrutor fazer uma ficha da musculação, participar de algumas aulas. Parece que é um pouco melhor, é mais razoável, né? Só que ele também está atendendo um monte de gente, tem bastante gente na academia, né?
O assessor de investimentos é o seu personal trainer. É o cara que fica o tempo inteiro ali com você. Mas ele começou te perguntando quais são os seus objetivos, quanto tempo você tem para dedicar, quanto tempo você quer levar para chegar nesses objetivos. E então ele faz um planejamento estruturado para você, baseado no seu esforço, né, em quanto tempo você tem para dedicar a isso, né, elabora quais ações você vai ter que tomar para chegar lá. E financeiramente a mesma então, coisa. Aí eu te pergunto se faz diferença ter um personal trainer ou ir de qualquer jeito na academia. E se faz diferença ter um assessor de investimentos. Perfeito. Muito bom. Essa comparação. Eu acho que esse assunto ele é muito rico, né? Sem trocadilho nenhum, mas é um assunto muito rico, né, Rodrigo? Nós vamos fazer um intervalinho agora, nós vamos ver a Comfort Mix, nossa patrocinadora. Na volta, a gente fala um pouquinho mais sobre assessoria financeira com o Yutaka e com o Rodrigo. Comfort Mix, uma loja especializada em produtos conforto. Atende você, consumidor que quer permanecer na moda, mas que procura calçados que proporcionem saúde, qualidade e bem-estar para os seus pés. Com nosso atendimento personalizado, o conforto começa ao entrar em uma de nossas lojas. Trabalhamos com as marcas como Opananken, Usaflex, Skechers, Piccadilly e Comfort Flex. Venha nos fazer uma visita, vamos adorar te receber. Endereços no Parque do Colégio e Maxi Shopping Jundiaí. Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. De volta aqui ao Café Corporativo, segundo bloco, hoje com o Yutaka e com o Rodrigo. E nós estamos aqui falando a respeito de investimento. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, nós falamos muito a respeito do assessor financeiro, mas a pergunta é, o brasileiro tem a tradição de contratar um assessor financeiro ou ele faz tudo pelo seu achismo? Essa é uma pergunta que a gente percebe no nosso dia a dia, que sempre que o investidor tem uma dúvida, ele procura o quê? O banco. O gerente do banco. O gerente do banco. Uhum. Né? E então o gerente do banco tem as metas dele, tem os produtos que o banco oferece e ele desconhece essa figura de assessor profissional de investimentos. Uhum. Enquanto nos Estados Unidos, quase que 80% dos investidores fazem seus investimentos com assessores profissionais, no Brasil essa proporção é completamente inversa. Né? Então ainda o investidor, as pessoas procuram o gerente do banco acreditando que ele é o profissional especializado em investimentos. E a gente sabe que não. O gerente do banco ele tem, além de investimentos, ele tem outros produtos a oferecer. Né? Então ele acaba não sendo um especialista só em investimentos. Então, a resposta é ainda não. Eu conheci uma senhorinha que vira e mexe, ela voltava do banco com um título de capitalização. E a gente falava para ela assim, mas outro, não é verdade? Então, o que a gente percebe é que o gerente do banco, por mais que ele seja bem intencionado, ele não teve a experiência que você teve, por exemplo, de ficar quase 20 anos numa banca, observando o mercado, a experiência que você teve de estudar fundos, né? Então isso faz a diferença no final do jogo? Faz bastante diferença, né? E isso é bastante interessante, né, no nosso caso da Japy Capital, porque a gente tem uma complementaridade muito grande, né, Aguinaldo? Uhum. Nós temos o lado de quem trabalhou dentro de corretora, de quem trabalhou em tesouraria de banco, de quem trabalhou com pessoa física, com pessoa jurídica, cobrindo ações, cobrindo renda fixa, cobrindo fundos de investimento, né? Nós trabalhamos, eu costumo dizer, dos dois lados do balcão, né? Então a gente consegue oferecer para o nosso cliente essa complementariedade, né? O que o pessoal gosta de falar que é o full service, né? A gente consegue ter essa visão complementar e entender bastante o nosso cliente, que eu acho que isso é o fundamental, a gente conseguir capturar e entender o que o nosso cliente precisa. Yutaka, me fala um pouquinho sobre isso. Você citou alguns produtos aí, né? Fundo. Eu queria entender a diferença entre fundo, tesouro direto, letras. Como é que funciona isso aí? Isso é um assunto que daria para a gente falar muito tempo, fazer vários programas aqui, sim, né, no Café Corporativo, né? Isso, na verdade, sim, são maneiras diferentes de investir, né? São produtos diferentes onde o cliente pode investir, resgatar, né? O Tesouro Direto é uma plataforma de títulos do Tesouro Nacional, né?
Existem aí os fundos de investimento, né, que na verdade são como se fossem associações, né, onde os investidores colocam dinheiro, um clube, né, de investimentos de uma maneira genérica, né. Nós temos também ações negociadas em bolsa, né, enfim, é uma diversidade muito grande de opções e por isso a importância do assessor de investimento, alguém que converse com o cliente, alguém que entenda o que ele precisa, quais são os objetivos, para a gente poder alinhar ao perfil do investidor o que ele busca trabalhando para rentabilizar melhor o patrimônio e atingir os objetivos. Até porque às vezes esse investidor ele é um pouco mais conservador, um pouco mais ousado, agressivo. E você precisa estudar esse cliente para poder dizer para ele qual é a melhor alternativa para o perfil dele. É isso, Rodrigo? Sem dúvida, Aguinaldo. Eu acho que da mesma maneira que nós vamos ao médico e o médico tenta identificar os problemas que nós temos, o assessor de investimento faz exatamente isso em relação aos investimentos, ao dinheiro, à poupança, ao recurso que ele guardou ao longo dos anos. Eu acho que só complementando a questão dos produtos, muitos clientes me perguntavam, quando eu atuava nas instituições, mas, por exemplo, o que é o Tesouro Direto? E eu dizia, você está emprestando dinheiro para o governo. É só isso, simples assim. Ah, mas como? Aí eu entraria nos detalhes de como funciona. Um CDB, estou emprestando dinheiro para um banco. Uma debênture, estou emprestando dinheiro para uma empresa, via mercado financeiro. Com garantias. Com algumas garantias, em alguns assuntos, em alguns títulos com garantias, em outros não tem garantia. O que vai garantir isso é exatamente o nome da empresa, a empresa que, no caso de uma debênture. E normalmente esses pagam mais do que aqueles que dão garantia. Os que, quanto maior o risco, maior tende a ser a rentabilidade, né? E maior o risco. Tá certo. Agora, aí, Aguinaldo, pode desculpa, falar aí, tem os casos, né, de muita gente perguntar, mas por que o CDB de um banco pequeno paga mais que um banco grande, né? Tem um problema aí de risco de crédito, né? Na verdade, por trás dos CDBs nós temos o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, existe uma garantia de crédito que é igual para todo mundo por CPF, né, limitada a R$250 mil neste momento, que garante uma inadimplência de qualquer banco, né? Então, fala assim, eu prefiro botar meu dinheiro num grande banco de varejo conhecido brasileiro do que num banco pequeno. Olha, até o limite do FGC está todo mundo garantido ali, então é indiferente, né? Você tem muito mais, aí sim a gente pode começar a falar de algum risco diferenciado, né? Mas até aí, mil, né? No caso do CDB, sim. Mas se eu tenho, por exemplo, 2,5 milhões e quero investir em CDB, eu faço em 10 bancos diferentes? Em CPFs, a gente pode montar uma estrutura diferenciada para diluir seu risco, né? Porque também é muito difícil 10 bancos os 10 bancos quebrarem, né? Quebrar, claro, né? Justamente por isso aí, né, nós estamos entrando então, Aguinaldo já está entendendo o papel do seu assessor de investimentos. Que é dar um pouquinho de sabedoria, né? Perfeito, nosso, é isso. Ao seu cliente, né? Agora, previdência, investir na previdência privada é uma forma de investimento também ou não? Sem dúvida, Aguinaldo. Ainda mais nesses tempos, né, que nós estamos vivendo que a população envelhece mais, né? A gente vive mais, a gente tem famílias menores, né? É muito importante a gente poupar pensando na velhice, né? Então, a previdência privada é sim, sem dúvida, uma forma de investimento, né? Como a gente falou, o investimento é você colocar os seus recursos esperando um benefício futuro, né? Então tem tudo a ver, né, com você poupar para a sua velhice, né? E, claro, numa eventualidade, ou se você quiser precisar desse dinheiro para alguma outra coisa, você resgata ele no meio do caminho. Ou seja, é uma possibilidade de resgatar? Sim, acho que é extremamente importante, no momento que for decidir fazer uma previdência privada, procurar assessoria financeira, assessoria de investimentos. Porque a gente viu ao longo desses anos, inclusive foi um dos motivos que me fizeram optar por essa carreira independente, muitos clientes sendo sugerido a alocação total do patrimônio dele numa previdência privada. Isso é muito perigoso e muito ruim, uma vez que se ele precisar resgatar, existem alguns critérios de resgate e ele pode até perder dinheiro se ele colocar todo o recurso. Então, o recurso de previdência... precisa resgatar, não consegue, tem que pagar um ágio. Tem que pagar um ágio enorme, então procura especialistas para assessorá-lo
quando decidirem fazer uma previdência privada. Não vai lá e faça qualquer uma, não. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e aí eu gostaria que os dois me respondessem conforme vocês tiverem esse sentimento. Por que a Japy Capital? Por quê? Que diferença tem a Japy em relação a outras empresas de assessoria financeira? Porque eu tenho percebido que tem crescido muito esse mercado, né? A tradição parece que veio, né, do assessor financeiro. O que vocês têm de diferente? Eu acho que o principal ponto que a gente traz, né, no embrião da Japy Capital é a integridade e o comprometimento com o seu patrimônio. A gente acredita que todo o patrimônio financeiro não é só recursos que você acumulou ao longo da vida, certo? Mas todo o patrimônio que você adquiriu em relação a conhecimento, a família. A gente quer estar próximo de você e para isso a gente tem que ser íntegro, a gente precisa ser comprometido e estar ao seu lado em todos os momentos que você precisar. Seu patrimônio tem todo o esforço da sua vida que você colocou ali, né? Não é simplesmente o seu dinheiro que está ali, né? Aquilo ali representa para você muito mais do que um valor financeiro, né? E a gente é comprometido com isso. Então quer dizer que o seu cliente ele pode confiar realmente no seu sentimento de valor e não só de posse, é isso? Perfeito. Perfeito. Podemos definir dessa maneira. Eu acho que é questão de valor do que posse. É muito mais valor do que posse. Muito bom. Nós vamos fazer mais um intervalinho agora, Rodrigo. E o Taka, a gente vai ver o comercial da Icamp e na volta eu quero conversar mais um pouquinho com vocês, que tem pelo menos mais 2 assuntos que nós vamos debater aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho. Vivemos hoje em um mundo digital. Você sabia que o registro de software é possível perante o INPI? É possível sim e recomendamos. Com ele você tem 50 anos de proteção e se defende de ações, é possível licenciar, vender. O que acha de conversar com um profissional? Eu sou Fernanda Emerenciano, advogada especialista em propriedade intelectual. Mais cafeína aqui no Café Corporativo, e esse Mais Cafeína de hoje vem repleto aqui de presentes da Icamp, da nossa patrocinadora, né? Que são as 2 plataformas de churrasco que os nossos entrevistados vão levar para casa depois dessa entrevista aqui. Mas vocês, afinal de contas, vocês merecem, né? E eu quero começar esse último bloco aqui questionando vocês o seguinte: como que funciona a Japy Capital? Bom, Aguinaldo, a Japy Capital ela atende todos os perfis de clientes e nós temos uma segmentação. Qual é essa segmentação? O cliente de até R$300 mil de investimentos, incluindo previdência, CDBs, bolsa, ele é um cliente que ele é atendido sob demanda. Então, tudo que ele precisar, ele vai ter o telefone, ele vai nos ligar e a gente vai dar todo o apoio. 300 mil a 5 milhões de reais em investimentos é um atendimento ativo, onde nós iremos fazer o acompanhamento da carteira, sempre que tiver sugestões, iremos ligar para esse cliente, iremos acompanhar, sugerir, né, e executar as operações para ele. Clientes acima de 5 milhões é uma segmentação private, onde esse cliente demanda uma proximidade muito maior, talvez reuniões semanais, reuniões talvez até diárias, se ele precisar, e a Japy Capital vem para oferecer esse serviço aqui em Jundiaí. Está preparada para isso? Estamos preparados para isso. E eu posso investir qualquer valor, então? Pode investir qualquer valor, Aguinaldo. Como o Rodrigo disse, simplesmente dependendo do valor investido, até os próprios investidores demandam serviços diferentes, né? Tem gente que precisa de um acompanhamento muito mais próximo e tem gente até que nem quer esse acompanhamento próximo porque realmente prefere andar um pouco mais sozinho. Incomodaria, inclusive. Né? Perfeito, é isso. Eu quero deixar aqui uma mensagem para o nosso telespectador e dizer que é bíblico, né? Eclesiastes 12.1, acho que fala isso, para a gente cuidar da nossa velhice no tempo da nossa mocidade. Então, se você tem hoje condição de fazer o seu pé de meia para o futuro, faça, que isso é muito importante. E nós vamos agora encerrando, Rodrigo. Aguinaldo, você me dá licença um minutinho? Trouxemos um brinde para você aqui também. Ah, é? Agradecemos o presente, mas queremos te presentear com esse livro, Axiomas de Zurich, que são alguns ensinamentos para investidores. Esse é um livro que é uma bíblia
para investidores, é altamente recomendado. Espero que você se divirta e aprenda bastante com esse livro. Eu faço questão de ler. Nossa, vindo de vocês, inclusive. Conheço o Rodrigo já há muito tempo, convivo com ele praticamente semanalmente, né? E agora também tendo a oportunidade de conhecer, tenho certeza que nós vamos tirar muito proveito disso aqui. Muito obrigado, Obrigado a vocês, por ter obrigado vindo, aos pelo telespectadores. presente. Nós é que agradecemos, Aguinaldo. Fico muito feliz aí da presença de vocês aqui no meu café, tá? Nosso telespectador, continue acessando as nossas redes sociais no YouTube, no Facebook e no Instagram e acompanhando o Café Corporativo semanalmente aqui no canal 25. Um grande abraço e até a próxima semana. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés. Unicesumar, reconhecida nacionalmente por sua qualidade educacional e destaca-se como o melhor centro universitário do sul do país.